Nós estamos estudando Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E em Gênesis capítulo 2, nós estamos vendo a narrativa ampliada da mesma criação. Gênesis 1 relata a criação e o que Deus fez para deixar esse mundo preparado para nós. E no capítulo 2 ele fala da mesma criação, não é um outro relato, é outra criação. É a mesma criação, mas ele fala de uma maneira com alguns detalhes que ele não falou no capítulo 1, tá bom? Então nós estamos estudando a mesma criação, mas uma narrativa mais ampliada. E ele nos fala até o versículo 8 do descanso. Ele fez tudo em 6 dias, no 7º dia Deus não criou mais nada. Então foi o dia que cessou a criação e ele chamou isso de descanso. Jesus é o nosso descanso. Aí a partir do versículo 9 ele fala de 2 árvores ou do jardim que ele colocou, que ele fez, e ele colocou ali, claro, várias árvores, mas 2 árvores tinham um significado especial. Uma árvore se chamava Árvore da Vida. Essa árvore era para manter o ser humano que ele criou vivendo para sempre. Nunca foi a intenção de Deus colocar a morte no ser humano, mas o ser humano era para viver para sempre neste mundo que Deus preparou, aquele jardim delicioso. E claro, viriam outras pessoas, né? Filhos dos filhos dos filhos. No início, evidentemente, que irmãos teriam que se casar, mas Deus protegeria a genética para que não houvesse problemas físicos, como é comum acontecer, não é? Em incesto, em casamentos de pessoas assim tão próximas como irmãos. Essa árvore da vida. Mas ele também colocou uma outra árvore ali, chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Deus permitiu que eles comessem do fruto da árvore da vida, embora eles não tenham comido, mas Deus permitiu. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, os frutos que davam nessa árvore seriam proibidos. Deus proibiu, Deus falou que não poderia. Então você vai ler isso no versículo 17, Gênesis 2:17, que diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. É uma ordem difícil de entender? Não, muito simples. Está vendo essa árvore aqui? Pode comer. Está vendo essa árvore aqui? Não pode comer. Mas e se comer? E se desobedecer à ordem de Deus? Deus é o Criador. Deus manda fazer o que Ele quiser. Ele é o dono das suas criaturas. E Ele mandou e a criatura deveria obedecer. Mas Ele já coloca aqui uma punição caso eles desobedeçam ou desobedecessem. Continuando o versículo 17: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus está dizendo que a árvore do conhecimento do bem e do mal não é para comer daquele fruto, porque se comer, vai morrer. Agora ele não fala que vai morrer no dia seguinte, ou vai morrer depois de 10 anos. No caso, Adão viveu quantos anos? 930 anos. É assim, eles viviam bastante tempo no início. E provavelmente, com certeza tem uma razão para isso. E não vamos falar dessa razão agora. Mas eles viviam bastante. Mas mesmo vivendo bastante, 930 anos, a palavra de Deus diz que Adão morreu. Então,
não morreu no mesmo dia, mas ele falou que morreria no dia em que comeu. A morte, ela tem algum entendimento. Primeiro, a morte física, a morte espiritual. A separação de Deus é uma morte. As pessoas que não estão unidas com Deus, elas estão mortas. Em Efésios 2, versículo 1 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. As pessoas que não têm a salvação que Deus oferece em Cristo Jesus, o seu Filho, essas pessoas estão mortas, mas elas não estão andando, sorrindo, falando, chorando, comprando, vendendo. Elas não estão tendo uma vida igual como todas as pessoas? Sim, mas elas estão separadas de Deus, e viver separado de Deus é morte. Então tem a morte espiritual, mas tem um outro tipo de morte também, que é a morte eterna. Não apenas ele está separado de Deus aqui nesse mundo, ele não tem aquela comunhão, aquele desejo, aquela harmonia com Deus, mas depois que ele morrer fisicamente, ele vai passar toda a eternidade banido da face de Deus. Banido quer dizer afastado da presença de Deus. Isso então é chamado de morte eterna. Ele não vai perder a sua consciência, ele vai estar consciente de onde ele está. Ele estará num lugar de onde ele não poderá sair. Ele estará num lugar onde ele não vai poder encontrar com Deus. Ele vai estar num estado de morte espiritual e eterna, de muito sofrimento. Mas tem outro tipo de morte que é mais conhecido de todas as pessoas, que é a morte física. A morte física dispensa explicação. Todos aqui têm amigos e parentes que já partiram desse mundo, morreram fisicamente. Quando Deus disse, no dia que comer do fruto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, quando vocês comerem, ou quando você, Adão, comer, vai morrer. Certamente, certamente quer dizer, com certeza, vai morrer. Não é o momento de nós estudarmos ainda, porque é no capítulo 3, mas vamos só adiantar isso, que sim, quando Adão comeu, ele morreu naquele dia. Naquele momento, ele morreu. Ele morreu espiritualmente, porque naquele momento, ele se separou da companhia de Deus. Deus se separou dele e dela também, né? Da esposa dele. Eles morreram espiritualmente. E eles, de certa forma, naquele dia, entraram num processo de morte física, porque não era para existir doença, envelhecimento, mas eles entraram nesse processo. Ou seja, todos vocês, e eu também, você começou a morrer no dia que você nasceu. Se você já viveu bastante tempo, você sabe que a vida tem esse processo. Se tudo for conforme a normalidade, a pessoa nasce, ela vai crescendo, ela vira jovem, adulto, meia-idade, aí começa a descer a ladeira. Tem alguém descendo a ladeira aqui? E aí então é um declínio do físico. Na verdade, esse declínio já começou, desde que a pessoa nasceu. Mas ele é mais evidente depois que a pessoa vai ficando mais velha. Então a morte, no caso de Adão, era um processo, a morte física, até chegar
aos 930 anos, aí de fato ele morreu para esse mundo. Mas eu creio que Adão não morreu a morte eterna, né? Só a morte física e a morte espiritual por um tempo. Muito bem, agora Deus faz um parênteses. Ele vai tratar de outro assunto e depois vai tratar desse assunto novamente, tá bom? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos falar agora da instituição do casamento. Gênesis é muito importante porque Gênesis quer dizer a origem. Então você encontra a origem de tudo que há no mundo, não tem nada novo. Tudo foi criado ou institucionalizado no início. Deus criou todas as coisas e agora Ele vai instituir o casamento. Casamento é um assunto muito importante, mas dependendo de com quem você conversar, é um assunto muito delicado. Então, o casamento pode ser algo, na experiência de pessoas, né? Pode ser algo muito bom ou pode ser algo péssimo ou ruim. Algumas pessoas são casadas e bem casadas, como nós falamos. Outras pessoas estão casadas, mas não se sentem bem no casamento. Algumas pessoas se sentem tão mal no casamento que elas chegam a romper o casamento e se separam. Algumas pessoas se separam e contraem novas núpcias, se casando novamente com uma outra pessoa. Há pessoas que entendem, e esse é o correto, que o casamento precisa ser algo oficial. Cada sociedade tem a sua forma de oficializar o casamento, mas na nossa sociedade, isso aqui não é estranho para ninguém, casamento é quando você vai diante de alguém do Estado, ou seja, do governo, no caso cartório, e você entra no processo de assinar documento e você é oficialmente considerado casado. Não precisa casar na igreja, não precisa ter um pastor, um padre, um rabino, um religioso colocando as mãos, orando e abençoando aquilo. Não precisa. Aliás, se não tiver o cartório e só tiver o pastor, não vale nada. Não é casado. Algumas pessoas falam, não, a prioridade não é Deus. Deus deixou o governo humano. E só é casamento se... Vamos colocar nos nossos termos, tá bom? Só é casamento se for no papel. Mas não é qualquer papel, é um cartório devidamente registrado. Ou seja, só existe casamento diante de Deus na nossa sociedade, se for no cartório. Tá bom, Gustavo e Raíssa? Não adianta falar para fazer casamento, eu não faço casamento de ninguém. É isto. Pessoas que moram juntas, elas não são casadas. Agora a gente pode falar para eles, se separa? Não, isso não é problema meu, eu não vou fazer isso. Não, mas elas até recebem, caso um morra, recebem, né, a pensão, é considerado união estável. União estável não é casamento. Bom, casamento, e eu estou falando de novo, para a nossa sociedade. Isso aqui eu falo assim porque isso elimina um monte de dúvida que pessoas têm sobre se isso é ou não considerado casamento. Sim, casamento é no cartório, no papel. Isso é casamento. Deus instituiu o casamento. Uma vez que aquele casal se une, se registra num cartório para o casamento, aquilo é a instituição de Deus. Mesmo que eles não creiam nesse livro, mesmo que eles não frequentem a igreja, mesmo que eles não são da mesma fé, não importa, aquilo é a união de Deus. Mas e se for um que é crente, mas o outro não é? Isso não está certo. É casamento, é instituição de Deus. É assim, é no cartório. Tá bem?
importante falar isso. O casamento é entre um homem e uma mulher. Entre um homem e uma mulher. Não existe outra forma de casamento. Tá bem? Quem determina essas coisas não somos nós, a palavra de Deus já instituiu isso. Então diz assim no versículo 18: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Idônea quer dizer capaz, uma auxiliadora que vale a pena. Então é Deus quem fala. Deus fala para Adão. Ele está falando para Adão. Isso não quer dizer que ele está falando a mesma coisa para todos os homens. Mas para Adão foi assim. Não é bom que o homem, o Adão, esteja só. Nós podemos ampliar isso? Claro que podemos. Você não pode dizer que isso é para todo homem. Por exemplo, para mim é ótimo, eu concordo com isso, não era bom que eu ficasse sozinho. Eu sou muito grato porque eu não estou sozinho. Para algumas pessoas, tanto homem quanto mulher, não é bom casar. Algumas pessoas, eu diria que é a minoria das pessoas. Para algumas pessoas não é bom casar. Tem até um ditado que diz: antes só do que mal acompanhado. Porque você pode ser uma má companhia para outra pessoa, né? Então, Deus está dizendo que não é bom que o Adão, o homem, esteja só. Se você ler o capítulo 1, você vai ver várias vezes dizendo: foi tarde, manhã, o segundo dia, o terceiro dia. E em algum momento Deus fala: e viu Deus que era bom. Aí no versículo 31 do capítulo 1 diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Todas as coisas que Deus faz são boas. E aqui Deus institui o casamento. E o casamento é bom, no caso de Adão. Não seria bom Adão não se casar. Não é bom que o homem esteja só. O homem nem percebe que está só, ele vai perceber isso depois. Mas Deus já está dizendo que não é bom que o homem fique só. Por isso ele vai providenciar para Adão uma auxiliadora capaz. Não é obrigado se casar. Deus não obrigou as pessoas a se casar. Há pessoas que não conseguem se casar e outras pessoas não querem se casar. Mas elas não estão em pecado por causa disso, porque não conseguiram ou porque não quiseram. Para se juntar com Adão e para que haja um casamento, tem que ter um homem que é o chefe do lar. De novo, nós não estamos comparando, dizendo como tem que ser hoje, porque as pessoas colocaram outros padrões. Nós estamos falando que Deus colocou esse padrão. O homem é o chefe. O homem veio antes, a mulher veio depois, da primeira vez. Depois o homem sempre vem da mulher, mas no início a mulher veio do homem. Deus vai fazer uma auxiliadora. A mulher no casamento, ela não é a chefe, ela é a auxiliar. Ela vai auxiliar. Todos os que tentaram fazer diferente, não deu certo. A mulher sendo auxiliadora capaz para ajudar o homem, o marido, né? Deus está dando aqui para nós não dicas. E eu não estou dando para vocês dicas de como um casamento ser bom. Eu estou dizendo que é a única maneira de um casamento ser bom, ou ser correto. Deus está dizendo isso então. Versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles.
Isso é importante para mostrar a supremacia do homem na criação. Deus não chamou Eva, a Eva ainda não existia. Deus não tinha feito Eva ainda. Ele não esperou formar a Eva para que Eva o ajudasse a colocar o nome nos animais, mas foi Adão. Deus quis assim. Então Adão, ele olhava os animais e ele colocava o nome nos animais. Isso é autoridade. Deus está delegando a autoridade que é dele. Ele criou, mas ele delegou, ele dá autoridade agora para o homem colocar o nome nas criaturas, nos animais. E o nome que o homem desse, assim seria o nome desses animais. A autoridade que Deus deu. Importante isso? Claro que é. Porque a palavra de Deus vai invocar esse texto algumas vezes para nós lembrarmos como que nós temos que viver hoje. Então nós temos que saber que Deus deu autoridade para o homem e a mulher seria auxiliadora. Quer dizer que ela é menos do que o homem? Ela não é importante? Ou Deus ama mais o homem do que a mulher? Não. Ouça apenas o que a palavra de Deus diz. Não coloque palavras na boca de Deus, o que Deus não disse. Talvez você esteja contaminado com movimentos feministas, você esteja contaminado com pessoas insubordinadas à palavra de Deus, e aí quando você lê a Bíblia, você já começa a criticar o que está na Bíblia. Deus é verdadeiro, o homem tem que ouvir. O homem agora é geral, homem e mulher. Nós temos que ouvir como devem ser as coisas. Versículo 20, deu nome o homem a quais animais, irmãos? Todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Tá bom, tem outras versões de Bíblia aqui. Por favor, me diga no final do versículo 20, o que está no lugar de idônea? Uma mulher idônea. Qual que é a outra versão? Alguém que o ajudasse e o completasse. Alguém que o ajudasse e o completasse. Tem outra? Auxiliasse e correspondesse. Auxiliasse e correspondesse. Uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Bom, tem mais alguma versão diferente? Uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Outra metade. Então é laranja agora? Tem a música, tá, né? Então, deu para pegar a ideia, né? A mulher é uma auxiliadora do homem. Agora veja, Deus dá autoridade para o homem e isso já nos mostra algumas coisas. Eu vejo 3 aqui. Primeiro, autoridade. O homem tinha autoridade, porque quem coloca o nome em alguma coisa é porque tem autoridade. Você não chega no cachorro do vizinho que nasceu e fala, o nome dele vai ser esse. Não. Mexe com gente, mas não mexe com cachorro. O dono, a dona, ou o filho do dono, delegado pelo dono, que coloca o nome no animal. Então, colocar o nome em alguma coisa é algo sagrado. Eu me lembro que um dos meus filhos se chama Felipe. E aí nasceu o Felipe. Aí eu fui no cartório e falei, o nome dele vai ser esse aqui, Felipe. Aí quando ela fez o documento, eu cheguei em casa, estava lá Felipe. Mas não era Felipe, era Felipe. Aí eu voltei para o cartório, aí eu falei, como é que eu vou falar com a pessoa? A pessoa não era muito fácil, alguns conhecem. Aí eu falei, como é que eu vou falar que esse documento aqui não está legal?
não está certo. Ah, obrigado. Aí eu peguei um dicionário de biografias, né? Falei, vamos ver o Filipe na história, porque de repente ela vai falar que Filipe está errado. Na história não tem nenhum Felipe, é tudo Filipe, príncipes, reis, na Bíblia mesmo, é Filipe. Aí eu cheguei lá e eu disse para ela, olha, o nome aqui não tá como a gente queria, tem que ser Filipe e tá Felipe. Tinha uma novela na época, que era um tal do Felipe, o dono do mundo, e todo mundo era Felipe. Falei, mas eu não quero novela, era outra coisa, é Felipe. Aí eu levei um livrão lá. Falei, eu queria dar uma olhada. Não, tá bom, eu já sei. Esse é o normal mesmo. Falei, esse é o normal, é Filipe. Só que todo mundo hoje está colocando Felipe. Falei, então, Filipe. Então, quem dá o nome tem autoridade. Certo? Alguns cartórios, eles não aceitam alguns nomes. Tem algumas regras aí. Alguns nomes não pode colocar no filho. E alguns não deveriam colocar. Mas passou batido, né? Espero que Pérsia não seja um deles. Mas quem coloca o nome tem autoridade. Então nós vemos que ao colocar nome, Adão estava recebendo de Deus autoridade. Nunca duvide da autoridade que Deus deu para o homem, no lar, em outras situações, porque foi Deus quem colocou, não foi a mulher quem deu o nome aos animais, foi o homem. Se fosse a mulher, o leão ia chamar Barbudinho. Pedro, concorda com isso aí? Não vamos ouvir a resposta, né? Pode sair briga lá. Olha, autoridade, primeira coisa. Segunda coisa, inteligência. Eu não sei de onde que ele tirou esses nomes. Também não são esses nomes, os nomes que nós temos são tradução, né? Mas inteligência, de colocar nomes diferentes nos animais. Não sei se inteligência envolveria também criatividade. Eu acho que tem que ter. Deus, já dei nome aqui para 350 animais. De onde que vai sair mais nome? Não, faz uma forcinha aí, Adão, vai dar certo. E Adão vai colocando nome. Eu vejo então autoridade, inteligência e outra coisa muito importante, memória. Colocar nome, tudo bem, mas depois para lembrar os nomes. Mas Adão colocou os nomes e ele lembrava os nomes para passar para a próxima geração, na oralidade, falando, até que pessoas escreveram, pessoas desenhavam, hoje pessoas fotografam, né? Agora, algo curioso, para ele colocar o nome, talvez, eu não sei se os animais fizeram fila e ele chamava, porque o animal não tinha medo do homem, nem o homem medo do animal, mas ele colocava o nome nos animais, e ele percebia, né? Não é difícil de perceber, que havia macho e fêmea. Eu não sei qual a ideia dele sobre essa diferença, mas que havia uma diferença, havia. E ele fala, ele pensa, né? Mas o leão tem a leoa, né? O barbudinho tem, né? Tem o seu macho e sua fêmea. É um casal. Mas espera aí, parece que está faltando alguma coisa. Os animais parece que estão mais felizes do que eu. Seria bom eu ter alguém. Porque Deus falou que não é bom. E o contrário é que é bom. É bom ter esse casal. A palavra de Deus diz, todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Provavelmente ele procurou entre os animais, talvez. Mas não. Isso também é muito importante, porque existe pecado para todo tipo. E
quanto mais tempo nós vivermos, mais pecados as pessoas vão criando. Mas existem pessoas que a zoofilia, né? Vocês entendem o que é isso? Deus não queria isso. As suas espécies vão se casar com as suas espécies. Então o ser humano, o macho tem que se juntar a uma fêmea, mas não a qualquer fêmea, uma fêmea que fosse como ele, humano, mas não tinha. Ele não tinha nem para comparar ou para escolher, ele não tinha. Ele sabia que faltava alguma coisa, mas ele não sabia o que era, uma vez que ele nunca viu uma fêmea, não existia da espécie dele, humana, né? E aqui vem a bênção de Deus do casamento, como ele institui o casamento, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu creio nisso. Eu creio que foi assim. Tudo que Deus fez foi maravilhoso e algumas coisas são inacreditáveis. Inacreditáveis quer dizer que não dá para acreditar. Então eu diria, eu fico de boca aberta porque eu não imaginaria. Mas Deus não imaginou. Ele não precisa de imaginação. Deus fez assim. Cabe a mim crer que é assim. Eu já falei sobre isso. Se lá algum dia na escola, no trabalho, nas conversas, você tiver vergonha desse texto, você está se desviando de Deus. Essa é uma das grandes provas, se você é convicto naquilo que você crê. É a história de Adão e Eva. Porque você pode falar de várias coisas, e as pessoas vão falar, aconteceu isso. Mas quando você fala isso aqui, eles falam, nossa, isso é conto de fada, história da carochinha. Você acredita mesmo nisso? Eu acredito nisso. E foi assim que Deus fez o casamento. Deus fez com que Adão tivesse um sono, não um sono comum, mas um sono pesado, talvez quase como que uma morte, uma anestesia geral. E Deus faz o homem adormecer e Deus tira uma das suas costelas. Eu nem lembro quantas costelas a gente tem, tá? Mas Deus tirou uma das costelas. Uma coisa, eu ouvia falar, né, quem nasce e cresce na igreja ouve algumas coisas, que o homem tem uma costela a menos que a mulher. Depois eu aprendi que não, né? Claro que não. Aquilo Deus fez daquela maneira, mas não fala isso, porque isso aí você tem que ter vergonha de falar, tá bom? Tira um raio-x lá e pede para uma mulher tirar também e compara, tá? Mesma coisa. Mas Deus quis que fosse assim. Para Deus tirar a costela de Eva, Ele poderia simplesmente transportar a costela de dentro dela para fora. Mas Deus segue o rumo natural que a vida, a partir da criação, tem. Para se tirar uma costela, tem que cortar o local. E vai derramar sangue, evidentemente. E Deus corta aquele local, tira a costela. E Ele fechou o lugar. Então aqui já nos prova que Ele teve que abrir para tirar a costela. Isso tem uma aplicação muito bonita com aquilo que Cristo fez por nós. Porque Cristo também teve um sono pesado. Mas não é sono, né? Ele teve a morte, Ele morreu. Ele morreu na cruz. E também foi cortado o lado dele. Diz que Ele morreu, foi espetado o lado dele com uma lança. E dali saiu água e sangue. E nós sabemos que a partir da crucificação viria depois a esposa ou a noiva de Cristo Jesus, a igreja. Então, da mesma maneira como Adão dormiu
Jesus morreu. Da mesma maneira como Adão teve o seu lado cortado, Jesus teve o seu lado furado. Da mesma maneira como de Adão surgiu a sua esposa, da morte de Jesus Cristo surgiu a sua noiva, a igreja. Então nós temos aqui já uma ilustração do que é o nosso casamento com Cristo Jesus. Por isso o casamento é algo sagrado. Em Efésios capítulo 5 vai falar que o nosso casamento humano, ele retrata o casamento celestial. Cristo Jesus será o esposo da igreja, assim como eu sou esposo da minha esposa. Então Deus, ele queria fazer essa associação, e fazemos muito bem em colocar essa associação. Por isso nós não aceitamos, não é essa igreja que não aceita. Nós, como crentes convictos da palavra de Deus, nós não aceitamos casamento que não seja casamento. Nós não aceitamos ajuntamento, juntar a escova de dente numa casa só. Isso não é casamento. Nós não aceitamos também um homem se unir a outro homem. Isso não é casamento. Nós não aceitamos uma mulher se unindo a uma mulher. Isso não é casamento. E nós não aceitamos um ser humano se juntando com um animal. Isso não é casamento. E foi assim, versículo 22: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Eu trouxe a mulher para ele. Então o homem foi feito do pó da terra, foi feito primeiro. A mulher foi feita da costela de Adão. Isso nos mostra então a ligação um com o outro. O casamento é uma só carne, não porque eles se uniram apenas, isso é claro, a Bíblia diz, mas porque um surge do outro. No caso de Eva, surge de Adão. Eles estão intimamente ligados, mas muito intimamente. Ela sai dele. E o versículo 23: e disse o homem, Adão, né? Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Então Adão deve ter feito um fio-fio, né? Ele ficou muito contente. Ele achou aquela mulher deslumbrante. Talvez ele falou: você é a mais bonita de todas as mulheres do mundo. Adão então estava muito contente. E ele reconhece: ela não é qualquer pessoa. Ela não é qualquer ser que eu poderia achar entre os animais. Não. Ela veio daqui de dentro. Ela veio de mim. Ela é osso dos meus ossos. Por quê? Costela. Ela é carne da minha carne. Então ela sou eu reproduzido. E ela é a varoa. Então ela é a fêmea. Ele é o macho. E foi assim que Deus queria. Muito bonito, muito lindo. E é assim que Deus quer que seja o casamento. Alguns não são casados, talvez estejam tristes por isso. Eu digo: ore para Deus te dar a pessoa certa. Alguns estão casados e talvez estejam tristes por isso. E eu digo: continue no seu casamento. E alguns estão muito felizes no estado que estão, seja solteiro ou casado. Versículo 24 tem algo além de Adão e Eva. Notem: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Adão, no caso o homem, né? Ele
se une a essa mulher e se torna uma só carne com ela. Mas tem algo aqui que não encaixa com Adão. O que não se encaixa com ele? Adão deixou pai e mãe, mas ele não tinha pai e mãe. Então isso quer dizer que a gênese, ou seja, a origem, ela não é apenas a origem, ela é padrão. Ela é o padrão. É assim que tem que ser. Não pode ser de outra maneira. Porque Adão não tem pai e mãe. Logo, Deus não está falando para Adão. Ele está falando para os que vêm depois de Adão. O casamento é assim. É o homem, é claro que é a mulher também, né? Mas é o homem deixando pai e mãe. Então, o casamento é uma separação dos pais. Ele deixa os pais. Ele deixa geograficamente, ele sai da casa. Ele deixa emocionalmente, claro que ele ama os pais ainda, mas as emoções dele vão ser dirigidas para outra pessoa. E ele deixa também financeiramente, porque agora ele vai ter que sustentar aquele lar. É assim que funciona, é o padrão. Tem as exceções? Tem, mas elas são momentâneas. Às vezes tem que contar com a ajuda financeira dos pais. Às vezes mora inclusive com os pais casados, duas famílias morando ali, né? Mas são exceções. Esse é o padrão. É o homem e a mulher saindo dos seus respectivos lares e eles se juntando. E eles tornam uma só carne. Aqui eu gostaria de falar, essa é a minha opinião, eu sei que outros têm outras opiniões. Alguns acham que casamento é a união sexual. Porque aqui eles se tornam uma só carne. É claro que tornar-se uma só carne, nesse sentido, é união física. A união mais íntima que seres humanos podem ter, né? O homem e a mulher. É a união sexual. Mas algumas pessoas, pelo excesso de zelo talvez, para dizer que solteiros não devem se unir sexualmente, e está certo isso, mas eles falam, não, porque senão vocês se tornam uma só carne. Aquele é casamento, é só casamento. Não pode ser isso, porque há pessoas que entraram no casamento que já tiveram relação sexual com outra pessoa ou com outras pessoas. Então quer dizer que essas pessoas se casaram outras vezes? Deus não permite isso. O casamento tem as suas exceções, mas o casamento é único, é indissolúvel. Então se a pessoa teve um relacionamento sexual com outra, nós não podemos dizer que eles se casaram. Eles simplesmente tiveram uma relação sexual, que não deveria ser fora do casamento, tem que ser dentro. Mas você não pode dizer que eles são casados, senão você vai ter problema teológico. Porque essa pessoa então não poderia se casar, teria que ser com aquela pessoa. E se ela teve mais do que uma relação sexual com pessoas diferentes, como é que faz isso? Aquele homem tem várias esposas? Aquela mulher tem vários maridos? Não. Apesar do zelo, você não pode falar isso. Aqui Deus está falando que o casamento é uma junção, sim, uma só carne. O resto é sexo. Aqui é casamento. Tá bem? Versículo 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Que absurdo é esse? Para nós é absurdo, porque entrou alguma coisa aí que afetou esse tipo de relacionamento. Mas o que nós queremos dizer aqui é que nos tornando-se uma só carne, fica muito evidente que tem um teor sexual aqui muito grande. Eles tinham sexo e aquilo era abençoado por Deus. Esse também é muito, muito importante, porque nós sabemos que há grupos que dizem que a árvore, o fruto proibido foi o sexo, eles terem sexo. Mas a permissão e o presente, o prazer sexual veio antes do pecado.
Então, o prazer sexual foi abençoado por Deus. É presente de Deus para os casados. E assim, então, nós encerramos essa parte do estudo, falando da instituição do casamento. Nós estamos numa sociedade sexualizada. O que é uma sociedade sexualizada? Ela colocou uma importância exagerada no relacionamento sexual. Relacionamento sexual é excelente, mas precisa ser praticado apenas da maneira que Deus permite. Então, como que a nossa sociedade trata o sexo? Porque é uma sociedade sexualizada. Ela trata o sexo desassociado ao casamento. Ou seja, pode ter sexo e não ser casado. Eu não estou dizendo que pode. A sociedade sexualizada diz que está tudo bem. Teve até uma época, um período chamado amor livre. Os hippies colocaram esse assunto à tona, amor livre. Ou seja, eu tenho oportunidade, quero, outra pessoa quer também, é consensual, mesmo que a gente não se casou, nós podemos ter sexo. Então a nossa sociedade sexualizada desassociou o casamento, o sexo do casamento. Isso é errado, é pecado. Deus não queria que fosse assim. O sexo para a nossa sociedade está desassociado a Deus. Até algumas pessoas, talvez, porque isso é tão íntimo, a gente não sabe, mas talvez algumas pessoas, mesmo casadas, tudo certinho, têm sexo, mas se sentem culpadas, porque elas desassociam Deus do sexo. Mas o sexo é um presente de Deus para o casamento. Então, os casais não precisavam ter vergonha, nem medo, nem culpa, porque é um presente de Deus para o casamento. Então, a nossa sociedade, ela mudou tudo, e tudo bagunçou na mente das pessoas, a ponto de achar que o sexo é um mal necessário para procriar. Para existir pessoas no mundo tem que ter sexo, então, já que tem que ter, então, os casais têm sexo, mas não para amor, não para prazer, mas para procriação. Isso já foi ensinado, e talvez seja ensinado em alguns grupos ainda. Isso está errado. Deus deu o sexo para o casamento como algo normal, prazeroso, e é um presente de Deus. E também o sexo desassociado ao amor e à aliança. Pessoas conseguem ter sexo, mas falam, mas eu não amo aquela pessoa. Então, embora um dos termos para sexo na nossa sociedade é fazer amor. Não faça guerra, faça amor. Mas as pessoas, elas não associam amor verdadeiro de marido e mulher com sexo. Pessoas podem se amar momentaneamente fazendo amor, tendo sexo. Então elas diminuíram as duas coisas. Elas diminuíram o valor do sexo e o valor do amor. Então o relacionamento sexual da nossa sociedade, em muitos casos, é uma coisa bestial, animalesca, como se fossem animais tendo sexo, porque está desassociado de amor. Não precisa amar para ter sexo, precisa ter a oportunidade só, e pode ser uma oportunidade casual, depois as pessoas nem se conversarem mais, está tudo bem. Isso é errado, é pecado. E eles desassociam também o sexo à aliança, ou seja, sexo tem que ter aliança. Agora eu não estou falando desse aqui, isso aqui é um símbolo de algo maior. Um homem só pode ter sexo com uma mulher se ele tiver uma aliança indissolúvel com ela, até que a morte o separe, e só com aquela pessoa. O
creio que todos entenderam o recado de Deus. Que Deus os abençoe. Nunca fique brigando com essas coisas. Nunca fale, nós estamos em novos tempos. Nunca pense, você é muito quadrado. Pode pensar se quiser. Mas nunca julgue Deus de quadrado, de Deus de retrógrado, de Deus de ultrapassado, da Bíblia não comportar os nossos dias. Isso aqui é o nosso manual de fé, mas é a nossa regra de vida. Portanto, é a nossa regra básica de fé e de prática. Nós não apenas cremos assim, mas nós praticamos isso. E se for diferente disso, está contra o Deus Criador, o Deus pessoal. E você vai ter que responder diante dele. Não quero ameaçar ninguém, porque nós não fazemos isso. Nós só estamos falando da palavra de Deus, tá bom? Fale com Deus se alguma coisa estiver errada na sua vida. Fale com Deus se você não concorda. Fale com Deus para Ele consertar os seus pensamentos, para que sejam os mesmos pensamentos de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Nosso Pai Celeste, agradecemos porque o Teu amor é tão grande, que o Senhor deu, ó Pai, uma instituição nessa terra que é comparada com o Teu relacionamento com o Teu povo, que é o casamento. Obrigado por esta bênção. Pedimos, ó Pai, que nesta igreja e todos os jovens que amam o Senhor, creem nessa palavra e querem se casar, precisam que o Senhor dê esse casamento para eles. Aqueles que estão no caminho para que isso aconteça, tire todos os obstáculos e os abençoe. Abençoe aqueles que são casados para que continuem e amadureçam cada vez mais esse relacionamento. Aqueles que estão em problemas de casamento, até pensando em se separar, que o Senhor os reconcilie. Nós agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. E nós cremos nela e queremos falar dela para todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.